como a compaixão nos ajuda a enfrentar dias difíceis e assim fortalecer a nossa humanidade. Eu quero refletir com você sobre algumas palavras importantes. Primeiro delas é compaixão, depois é dias difíceis e humanidade. A nossa reflexão sempre no ano devocional, ela parte do texto bíblico. No caso aqui, o texto de Mateus, capítulo 16, e Lucas, capítulo 19. São os evangelhos, né, que a gente costumeiramente faz uma leitura para os cristãos. E eu resumi, mais ou menos, esses dois capítulos, esses dois evangelhos que narram a mesma passagem bíblica, para que você, comigo, possa fazer uma análise daquilo que está acontecendo no tempo bíblico e para que a gente possa fazer uma aplicação no nosso dia a dia. Então, veja bem, aqui é um compilado, tá bem? Não é o texto, um único verso bíblico, é o compilado dos dois capítulos aí. Ó, perceba comigo, não sei se você está conseguindo ver a minha apresentação, mas veja comigo aí. Ao aproximar-se da cidade de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, essa é uma passagem bíblica, então está narrando para nós que Jesus estava chegando numa cidade chamada de Betânia, e essa cidade ficava no pé desse monte chamado Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus chega lá, ele ainda estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, guarda essa informação que é importante. Disse Jesus a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Nós não estamos 2 dias da Páscoa, mas nós estamos numa semana pascal. Então, é importante a gente entendendo esse contexto para a gente comparar com o nosso contexto. E Jesus foi adiante, né, das pessoas que estavam com ele, e ele subiu para a cidade de Jerusalém. Então ele desceu do Monte das Oliveiras, né, foi na cidade de Betânia, e depois tinha uma outra caminhada de aproximadamente 3 quilômetros para chegar até na cidade de Jerusalém. Então Jesus estava subindo, indo para a cidade de Jerusalém. Quando ele se aproximou, ele viu a cidade. Jesus teve compaixão. Olhando aquela cena da cidade de longe, ele olha para a cidade, tem compaixão e ele chora. E ele diz algo sobre a cidade. Ele fala: ah, Jerusalém, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora você não consegue compreender porque isso está oculto aos seus olhos. Veja só, parece que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Por quê? Nessa passagem bíblica, a gente vê epidemia acontecendo, certo? Não é uma pandemia, mas era uma epidemia. Percebe que Jesus vai ficar na casa de Simão, o leproso. Lepra, na época de Jesus, era uma epidemia que acometia muitas pessoas. Muitas pessoas eram acometidas pela lepra, e por serem acometidas pela lepra, elas ficavam marginalizadas, e isso gerava um prejuízo econômico para essas comunidades que tinham muitas pessoas leprosas. Perceba que o contexto de Jesus é um pouco parecido com o nosso. Ele chega nessa cidade de Betânia, e aí é interessante a gente perceber o simbolismo da cidade de Betânia, desse lugar e tempo. Betânia é uma palavra grega, mas ela vem do hebraico. E o original no hebraico dá para a gente entender que o nome Betânia significa casa dos pobres. Perceba que Jesus ele anda sempre onde tem situações difíceis. Ele está numa casa de uma pessoa que fora leprosa, que foi acometida por uma epidemia, numa cidade que tinha esse surto epidêmico da lepra, e era uma cidade que tinha como codinome Casa dos Pobres. Olha o simbolismo do momento que nós estamos vivendo hoje. Esse simbolismo de caos, de pobreza, de dúvida. Então, Betânia é uma alegoria muito importante para nós hoje no Brasil, para mim, para você que hoje estamos nas nossas cidades aqui no sul do país. Olha que interessante. É tão bonito a gente perceber qual o valor que Jesus dá para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, assim como eu e como você.
O valor que ele dá é tanto que na hora que ele, na Páscoa, ele ressurge, ele vai aparecer e ele vai ir para o céu nesse mesmo lugar, na cidade de Betânia, ali no Monte das Oliveiras. Olha que interessante. E a gente viu ali que ele estava em época de Páscoa, também parecido com aquilo que nós estamos hoje, nossa época de Páscoa. Mas Jesus, diante de tanta miséria, diante de tanta situação difícil, mesmo sabendo que ele estava indo para a morte, então o coração dele estava angustiado, ele não se preocupa somente com ele. Ele olha para a cidade, vê toda aquela situação difícil e ele tem compaixão a ponto de chorar pela cidade. O que serve para nós hoje? Quando a gente olha para essa situação de Jesus e ele como modelo de compaixão. Porque nós, muitas vezes, nos nossos momentos de dificuldade, nós olhamos só para dentro de nós, só para os nossos desafios. E compaixão é algo muito bonito que a gente precisa aprender a desenvolver. Nós, seres humanos, mesmo dentro da categoria de mamíferos, mas mais do que qualquer outro animal, conseguimos desenvolver de uma maneira muito perspicaz a compaixão. Quando a gente consegue observar essa neuroplasticidade do cérebro, a gente vê que a gente consegue adaptar os nossos aprendizados. A gente consegue se moldar e não ficarmos reféns das situações, das circunstâncias, e nem dos nossos próprios sentimentos e vontades. Nós podemos dar novos gatilhos para o nosso cérebro para que a gente possa moldá-lo para ter um enfrentamento das dificuldades. E também moldar o nosso cérebro para que possamos ter compaixão. O ser humano, quando nasce, dos bebês, ele é o mais vulnerável de todos. E acho que por conta disso, nós, como seres humanos, criamos uma casca de proteção que talvez diferente das tartarugas do Projeto Tamar, que eu sei que o professor Cláudio Ferdinand colabora, as tartarugas são tão indefesas quanto a gente. Só que, rapidamente, ela se desenvolve sozinho e ela consegue gerar essa independência sozinho. O ser humano não, o bebê ser humano, ele demora mais para ter essa autonomia, essa independência. Só que nós criamos estratégias para nos proteger. Por isso que nós cuidamos muito bem dos nossos filhos, ao ponto de os filhos estarem com 30 anos e ainda estarem dentro de casa, porque a gente protege muito isso. E é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente pode produzir novos recursos, novos gatilhos para os nossos cérebros, muitas vezes a gente fica refém daquilo que está acontecendo, né? E tão refém que a gente cria toda essa superproteção, nos deixando muitas vezes intolerantes à frustração, intolerantes a momentos difíceis. E o que o Covid-19 e a pandemia trouxe para a gente é que não tem como a gente ficar à parte de tanto sofrimento, porque esse sofrimento está nos alcançando em todo momento. E eu quero, nesse momento, trazer uma estratégia de autopreservação, de saúde mental, emocional, na verdade, de saúde integral para você, e essa saída se chama compaixão. Isso é importantíssimo. A compaixão, eu gosto e resumo ela dessa forma. Compaixão é uma sensibilidade consciente, ou seja, tem que ser intencional, né, de nos colocarmos no sofrimento, do nosso próprio sofrimento e no dos outros, né? Mas precisa ser de tal forma intencional que produza em nós um compromisso profundo de tentar aliviar ou prevenir esse sofrimento. E isso não significa que isso seja pena, seja amor, não é ser simpático, ou apenas querer livrar a gente ou outra pessoa da dor. A compaixão é essa coragem, é essa força de enfrentar o sofrimento que a gente passa, porque a gente vive essa realidade na nossa experiência humana. O sofrimento é da experiência humana, quer seja o meu sofrimento, quer seja o sofrimento do outro. E aí desenvolver essa compaixão é saber que eu não sou melhor que o outro, que eu não estou numa postura mais alta que o outro e por isso eu desço no nível de compaixão. Ter compaixão é se colocar
de forma compassiva na experiência do sofrimento do outro, porque eu sei que eu também sofro dessa mesma experiência ruim. É eu saber que na escuridão da nossa humanidade comum, no nosso sofrimento comum, é que eu preciso desenvolver essa compaixão. Perceba que Jesus já sofria das próprias situações individuais dele, mas ele, por sofrer, ele se coloca de forma consciente, corajosa, para aliviar ou tentar prevenir o sofrimento daquelas pessoas. Nós hoje precisamos ser assim. Meu devocional para você no dia de hoje é isso. Que nós tentemos juntos desenvolver essa ação corajosa de nos colocarmos, de andarmos de mãos dadas com todos aqueles que sofrem, de olharmos para o sofrimento de forma corajosa, para que dessa forma a gente se conecte na dor com as outras pessoas. Que a gente se coloque para andar, para escutar de forma qualitativa as pessoas, mas não para escutar a fim de dar uma resposta para essas pessoas, mas para que a gente possa compreender essa pessoa, para que possamos nos colocar no lugar dela, da dor dela, e assim possamos crescer enquanto seres humanos. Nas últimas 20 décadas, tem muitas produções científicas, muitos estudos que demonstram que quem se coloca nessa postura compassiva com os outros produz anticorpos para si mesmo, fortalece o seu sistema imunológico, ou seja, fortalece a sua própria saúde integral, principalmente a saúde emocional e espiritual. Então, a sua saúde, o seu bem-estar, né, a sua leveza de mente, a sua paz interior perpassa de você sair, assim como eu, do nosso casulo emocional, do nosso próprio sofrimento, para andar de mão dada com outras pessoas que sofrem. Para que eu seja um auxílio para ela e, ao mesmo tempo, ela possa ser um auxílio para a gente. Então, reflita nesse modelo de Jesus de compaixão. E o meu convite para você, já terminando, é para que possamos praticar essa compaixão. De que forma? Eu aqui dou 3 dicas para você. A primeira dela é que você use desses eventos que estão acontecendo ao seu redor para transformar de uma maneira intencional os seus sentimentos, o seu comportamento e a sua ação. Para que você dê essa possibilidade, essa oportunidade de desenvolver em você essa força interior, gerando assim um comportamento de sensibilidade em relação a todas aquelas pessoas que te cercam. Então, se exponha a esse cotidiano de sofrimento. Se exponha de maneira devagar, tenha sabedoria, tenha calma, não precisa ter pressa, mas se exponha. Esse é o primeiro desafio prático. O segundo desafio prático que eu dou para você é que você lembre-se que todas as pessoas têm a sua própria porção de dor, assim como Jesus tinha dele. Então, nós não somos os únicos a sofrer. Saiba disso. Novamente eu digo, que possamos sair dos nossos casulos, das nossas próprias dores, porque quando a gente se coloca em andar com as pessoas, isso gera em nós um bem-estar. Isso gera em nós uma paz interior. E é uma frase que eu sempre digo, é estar em paz mesmo em meio às lutas. Porque essa paz interior, ela não é o contrário de problema. Ela é ter uma paz mesmo em meio a problemas. E a terceira dica que eu dou para que a gente possa praticar no nosso dia a dia é desenvolver a empatia. É nos sensibilizar com o sentimento das pessoas, procurando nos conectar com essas pessoas, procurando então dessa forma entender o contexto que elas estão, quão difícil é para elas, antes que a gente venha com as nossas próprias ideologias e discursos simples, e muitas vezes vir até com oração e texto bíblico, achando que isso vai dar resposta para as pessoas. A Páscoa nos ensina que esse momento é um momento de esperança. Mas que a gente não precise apenas levantar os olhos para o céu, achando que o socorro vem apenas do céu. Que possamos nós, como cristãos, como seres humanos que vivem essas experiências comuns, que nós possamos ser
luzes de esperança para todos aqueles que estão ao nosso entorno. Então, antes de clamar aos céus por um momento de paz e de esperança, que nós possamos falar para as pessoas: olhe para mim, porque eu sou o seu momento de esperança. Olhe para mim, porque eu sou uma palavra de paz, um abraço acalentador para a sua vida e para a vida de quem estiver ao nosso entorno. Que possamos ser desafiados nessa tarde, nessa palavra.